Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. O que importa mesmo é que vocês estejam aqui conosco hoje para mais um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito agregador àquilo que você está precisando. Hoje nós vamos falar sobre luto, sobre perda. E para isso eu tenho comigo aqui hoje para o bate-papo a doutora Suzana, que é uma querida, que ela é psicóloga, é terapeuta e ela mesma vai se apresentar com as suas especialidades tão maravilhosas. Obrigada, Leila, pelo convite. Meu nome é Suzana Ramos, eu sou psicóloga clínica e hospitalar, sou especialista em saúde mental e atenção psicossocial, especialista também em psicologia médica e em neuropsicologia clínica. Acho que esse tema que a Leila me convidou para falar a respeito, ele é muito interessante, especialmente porque o luto vai fazer parte da vida de todos nós, por mais que em muitos momentos essa palavra gere em nós um estímulo aversivo, né? A gente não quer perder nada nem ninguém, né, Leila? Com certeza não. E o que eu achei mais interessante é que luto, né, doutora, não é um momento só da perda física, mas tem outros momentos. Mas para a gente conseguir entender melhor, compreender melhor que vem a ser o luto, eu gostaria muito que você começasse definindo para nós o que é o luto. Normativo, ou seja, ele é como uma norma, todos nós vamos atravessar de alguma maneira e que ele pode representar perdas reais ou simbólicas, né? Então, o que seriam essas perdas simbólicas? Aposentar-se, quando a gente sai da casa dos pais, né? São lutos normativos que todos nós esperamos, às vezes até com muita ansiedade, né? Em alguns momentos, como, por exemplo, sair da casa dos pais, terminar a faculdade, deixa eu pensar em algum outro, a aposentadoria, como mencionei, né? Então, eu acho que eu tenho um luto muito simbólico logo na minha vida, que é uma coisa que a gente pelo menos a maioria das mulheres sonha, que é o casamento. Uhum. E quando eu casei, eu vivi um luto. Porque, de repente, eu estava casada com tudo aquilo que eu sonhei, mas eu me sentia totalmente perdida dentro da minha própria casa. Triste, né? Triste, uma dor imensa. Exato. Isso também é frequente, Leila, foi bom você ter pontuado na gestação. Porque por mais que a mulher esteja gestando, desejada aquela gravidez, né, ela sabe também que ela está perdendo a vida que ela tinha. Nos anos iniciais a gente sabe que vai demandar muito dessa mulher e que a prioridade vai acabar sendo o bebê, o filho, pela vulnerabilidade que ele traz, né? Então seria uma espécie, né, de um luto simbólico que essa mulher vai vivenciar da ideia que ela tinha de si mesma, da vida que ela tinha antes. Eu acho que eu sou uma mulher dos lutos simbólicos. Juro. A gestação, se eu dissessem que foi um dos períodos melhores da minha vida, sempre foi. Eu me achava bonita, adorava minhas roupas, mas só que quando os meninos nasciam, eu olhava todo aquele encanto do quarto, chorava, falava o que eu fui fazer, principalmente no primeiro filho, que foi o Caio. Eu olhava tudo ao redor, eu sentia uma tristeza tão grande, eu tinha vontade de arrancar tudo, engolir o menino de volta. Sabe aquele negócio doloroso? E aí todo mundo chegava, eu criei meu filho assim, eu criei meu filho assado. Eu falava, eu não vou criar isso. Quase te deslegitimando de um papel que você ainda estava construindo, né? Então é tipo, eu tô fazendo tudo errado, eu quero a vida de antes. De né? antes. Eu só queria voltar novamente a ser casada sem filho. E é muito corajoso, Leila, você compartilhar essa experiência, porque eu percebo muito isso no consultório e em que essa dor é frequente e em muitos momentos calada, porque não se espera que a mulher diga a respeito disso. Então é quase como se fosse, agradeça a Deus, seu filho veio com saúde. Exato, e eu ouvi muito isso. E outra coisa que me deixava muito desesperada nessa época era que eu não conseguia amamentar. Isso era como se eu fosse aleijada. Para uma mãe. Sim, né? Diferente do que você idealizou. Diferente do que eu idealizei. Eu não conseguia amamentar. E o Caio chorava muito, porque ele tinha muita fome. E aí ele chorava e o leite não vinha. E aquela necessidade que toma isso, toma aquilo. E eu só sei que eu só não tomei veneno porque não me indicaram veneno. Você não teria tomado também, porque o desespero é tão grande. Né? Chegou a tal ponto que não vai ser da sua época, doutora, porque tinha uma propaganda da Maria Paula. E ela
teve gêmeos, ela tinha os peitos assim cheios de leite e ela amamentava. E o governo fazia campanha de amamentação. E eu odiava aquela propaganda com todas as minhas forças. Tanto que eu parei de assistir televisão. Porque eu não aguentava ver aquela propaganda. Aquilo me doía. Te lembrava do seu luto, né? De um ideal que você tinha de que a mãe tinha que amamentar. Tinha que amamentar. Né? Então, estou em um não lugar ou estou sendo incompetente, né? Relacionada àquilo que eu coloquei como objetivo. Apresentadora do Cacete Planeta, extinta, né? Ela é, inclusive, psicóloga também. E era uma sex symbol, né? Então, olha que exemplo. Aquele seio que foi muito sexualizado no programa, que só tinha ela de mulher, sendo utilizado para amamentar os próprios filhos, né? Acho que tinha também um simbolismo por trás disso, porque o seio é muito erotizado na nossa cultura, né? E aí, ao mesmo tempo, reforçar que ela poderia amamentar, né? Então, dá para nós eles queriam passar uma mensagem, mas que, como você mencionou, a você lembrava de uma impotência, de algo que você planejou e que, infelizmente, não conseguiu realizar. Eu tive a sorte de ter, logo após o nascimento do Caio, de encontrar um grande pediatra, que hoje ele não é vivo mais, porque faleceu com um câncer, Dr. Luiz Fernando Campos Sintra, em Goiânia. E quando eu cheguei ao consultório dele, eu derramei, de tanto que eu chorava, eu soluçava. E ele me sentou, como estava você, assim, e me disse assim: Leila, calma o seu coração. Quem falou que leite de mãe é o único leite que amamenta? Ele falou assim: outra coisa, para o governo é muito mais fácil amamentar, incentivar, criar uma propaganda de aleitamento do que fornecer uma lata de leite que realmente vai alimentar uma criança, que tenha todos os nutrientes. Aquilo foi um acalento no meu coração. Como mãe e com a experiência e a ajuda desse profissional. É muito bom você pontuar, né, o suporte que você recebeu desse profissional, porque nos lembra que os lutos, sim, são normativos, mas que alguns precisam de cuidado e precisam de profissionais capacitados para identificar quando ele é um luto normal, quando ele se torna patológico e como que a gente vai fazer para auxiliar essas pessoas. E nessa questão, qual o tempo de luto? Para a gente determinar o que seria um luto patológico, o que seria um luto normal, né? E aqueles que têm mais dificuldade ou menos dificuldade para estar saindo. Porque naquilo que a gente percebe, eu acho que para tornar patológico é que você não consegue superar mais. E o luto normal é aquilo que está no meu tempo e que eu sei que eu vou ultrapassar. E aquilo que eu tenho dificuldade é porque eu vou precisar de ajuda de um profissional. Então, eu preciso entender isso. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo agora nesse bate-papo e nos vendo, eu acho que pode querer ouvir sobre isso e falar assim: será que eu estou no meu ritmo? Eu não estou? Como que é, doutora? Acho que a sua pergunta é muito interessante, Leila, principalmente porque é uma definição recente do nosso manual, né, que a gente chama de DSM-5, é onde se categoriza, né, os transtornos mentais que nós temos na atualidade. Então, ele é fruto de pesquisas epidemiológicas que são realizadas no mundo todo, né? Antigamente, até o DSM-4, nós tratávamos os lutos como se fossem depressão maior, né? Entretanto, agora há uma diferença no DSM-5 em que a gente começa a definir o que é o transtorno do luto prolongado, né? Então, olha o quanto é interessante que a gente já começa a demarcar a questão do tempo. Talvez você, o pessoal que está em casa nos assistindo, pode ter ouvido falar em algum momento, né, em gerações anteriores, até por profissionais da área de saúde mental, que o luto não tinha tempo, né? Porque até bem pouco tempo nós tratávamos assim. Muito isso. Então é tipo, não tem tempo e é isso, vai doer mesmo, né? Então o que categoriza? Estamos entrando então na ideia dos lutos reais, né? Então vamos pensar, por exemplo, na perda de uma figura parental para você importante com quem você tinha um vínculo significativo, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa próxima, um familiar próximo, ou até um amigo com o qual você tinha, um amigo, uma amiga, com o qual você tinha um vínculo muito significativo e que fazia muito parte da sua vida e que inevitavelmente, infelizmente, essa pessoa veio a falecer, né? Então, nesse sentido, o que a gente observa? Né? Nós observamos que na depressão, geralmente as pessoas não têm um evento causador. Houve uma tristeza, né? Houve uma sensação de frustração constante nessa pessoa. Então ela está triste, não sabe por quê,
Na depressão, vou diferenciar a depressão do transtorno do luto, tá? Na depressão, a gente vê um prejuízo de funcionalidade, então, suponhamos que essa pessoa trabalha, ela não quer trabalhar, ela só quer ficar deitada, às vezes ela tem alterações de sono para não dormir ou dormir muito, tem alterações de apetite para ter um apetite aumentado ou às vezes não ter apetite, né? Então pode acontecer essas alterações, mas não está relacionada a um evento específico, né? E na depressão, o nosso marcador de tempo, que foi a sua pergunta, será relacionado a 15 dias. No transtorno do luto prolongado, a maneira que nós vamos tratar é de outra forma. Então, como que isso é percebido, né? Há uma diferença entre adultos e crianças, e aí, como nós estamos dizendo de luto, é pela perda, a tristeza vem pela perda de uma figura significativa. Então, pode acontecer, inclusive, né, pensamentos de morte associados, mas não de morrer para matar o sofrimento, porque não está conseguindo lidar com o que está vivenciando. Geralmente, essa morte é na ideia de tentar se reencontrar com aquela pessoa que se perdeu, né? Então é na ideia de um reencontro, né? E aí esse luto no adulto ele tem que durar 12 meses e na criança geralmente menos tempo, 6 meses. Então sempre é relacionada à tristeza, a figura que se perdeu e principalmente também haverá um prejuízo de funcionalidade. Então se às vezes diante da você, qualquer um que estiver nos ouvindo, né? A gente percebe assim, não, eu estou triste, né? Suponhamos, acho que a perda máxima que nós temos na nossa cultura é da nossa mãe, né? Da figura maternal, principalmente porque ela nos representa essa figura de cuidado, né? Em relações funcionais, saudáveis. Essa mulher é aquela que vai orar por nós, que vai cuidar da gente, que em muitos momentos vai se antecipar até aquilo que a gente precisava antes mesmo que a gente tivesse percebido, né? E aí quando perdemos essa figura, a gente sofre muito. É frequente perceber no consultório que as pessoas que chegam com um enlutamento maior é por essa figura materna, principalmente porque quando a mãe morre, perde-se a ideia de família também, né? Então aquela mulher agregava a convivência com os outros filhos, né? Com os irmãos, ela agregava às vezes a experiência com o pai também, né? Com o marido, e aí você percebe esse luto chegando de maneira muito significativa. Então, nesse sentido, a gente vai observar sempre há um prejuízo de funcionalidade? Porque se eu sofro pela perda da minha filhos, estudar, estar com os meus amigos, tenho meu sono preservado, meu apetite preservado, a gente vai tratar esse luto como um luto normal, né? E principalmente, foi breve, foi recente, né? Então ele é um luto normal. Essa pessoa pode fazer psicoterapia? Pode. Ela pode buscar suporte de amigos, de rede de apoio? Pode, ela deve. É interessante que você tenha espaços para falar sobre como você se sente sobre o seu luto. O que a nossa cultura em muitos momentos faz não, eu não quero te ouvir. Ai, nossa, ele está sofrendo se você ficar lembrando dele assim e falando que quer se encontrar com ele. Então, às vezes atribui culpa àquela pessoa que só quer falar da falta que está sentindo desse familiar, né? Da mãe ou eventualmente de um filho também. E aí o que a gente precisa fazer é acolher e deixar falar para elaborar, né? Se a cultura não permite, se essa rede de apoio não permite esse acolhimento social, nós, psicólogos, né, somos os profissionais que vamos conseguir atribuir a essa perda, né, um lugar na biografia desse indivíduo, até rememorando toda a história, né, auxiliando a pessoa a dar lugar para essa perda e para essa nova relação com esse sujeito que agora não está ali, mas sempre permanecerá na história. Doutora, luto é tabu? Ele é tabu, Leila. Ele é tabu porque na nossa sociedade atualmente a gente não quer falar de nada que seja ruim, a gente não quer falar de tristeza, né? Então a própria rede social, que é o nosso meio, né, o nosso instrumento aqui agora de disseminar a nossa voz, nós queremos falar sempre sobre produtividade, funcionalidade, alegria, como falar sobre tristeza, sobre coisas que nos afetam, sobre ansiedade, né? Tudo aquilo que é considerado experiências ruins, a gente não quer falar, a gente quer varrer para debaixo do tapete e querer só o tempo todo ter emoções positivas e produtividade. Mas eu gosto muito de uma frase da Ana Michele Soares, ela foi uma paciente oncológica, né, que ficou em cuidados paliativos por 12 anos e ela falou muito sobre morte e morrer em primeira pessoa, né? Nós tínhamos muitas publicações falando sobre luto e morte dos profissionais de saúde, dos familiares, né? Mas ela falou em primeira pessoa por esse tempo que ela ficou viva, né? E aí ela mencionava isso, se a gente ama a vida, a gente tem que amar também as emoções negativas que existem nela, porque isso é sobre estar vivo. Então a gente tem que amar o luto, a doença, a tristeza,
até a ansiedade. Isso tudo é sobre nós, é sobre estar aqui nessa experiência inteiros, né? Você falou da questão do luto de mãe. Uhum. A criança que perde a mãe no parto, ou que a mãe tenha suicida logo após ter a criança, essa criança vai carregar esse vazio e ela não consegue depois se encontrar nessa presença de maternal. Ela vai carregar algum sequela, algum luto? Qual é o processo? Então, Leila, é um assunto delicado porque nenhuma experiência é universal, né? Vai depender muito de qual foi a qualidade do cuidador que restou. Então, a mãe é sim uma figura significativa e seria muito bom que todos nós pudéssemos ter essa pessoa ali, né? Mas essa mulher carrega as próprias dores, né? E aí, na ausência dela, quem cuidou dessa criança? Quem cuidou dessa infância? Se às vezes ela pode se considerar mal cuidada em algum momento, negligenciada, ela pode se voltar, né? Voltar esse olhar para essa ausência da mãe como se fosse abandono. Mas uma mãe que também está viva e negligencia os cuidados do filho, né? E que nega, que rejeita, que nega afeto ou que de alguma maneira se demonstra... a gente fala muito, né, em redes sociais sobre mães narcisistas, por exemplo, né? Então, se essa relação é disfuncional, isso também deixará sequelas, né? A qualidade do cuidador vai ser fundamental na ausência dessa mãe. Que história ele vai contar sobre ela? No sentido, de acordo com a personalidade, com o próprio repertório interno e também com o que esses cuidadores contaram sobre a biografia dessa mãe. Não tem assim como a gente estabelecer uma regra universal dizendo de como vai ser, sabe? Mas eu acho que já deu para perceber, e eu gostei dessa palavra, autoprovocada. Uhum. Ela é menos impactante do que suicídio, né? Eu acho autoprovocada, gostei. Gostei de aprender esse novo vocabulário, doutor. Obrigada. Nós falávamos um pouco antes sobre as perdas também que a gente tem em vida, os lutos em vida. Sim. Que é muito importante. Às vezes a gente confunde um pouco com essa questão da depressão. Tô deprimido. Sim. Porque eu tô triste, então eu tô deprimido. Eu tive uma certa ansiedade, isso é depressão. O que você encontra no seu dia a dia e nos seus estudos que vai diferenciar aquelas perdas que nós estamos tendo dia a dia, diárias, né? Como eu sou 50 a mais, que eu falo com os meninos. Pessoal, olha, 50 a mais é quem tem mais de 50 anos, tá? Então, você já entra numa época de menopausa, você está perdendo a sua juventude. Toda aquela parte de juventude que você viveu, você está perdendo. Então, é uma perda. E no processo, desde quando você nasce, na verdade, você já começa a perder, né? Só que não tá para ter essa consciência. E a gente sabe que até os 18, 20 anos, a juventude não acha que perde nada. Muito pelo contrário, quer que passe rápido. Só que em um determinado momento, a gente, mesmo que inconscientemente, começa a perceber essas perdas, mas não detecta que são coisas da vida. Como funciona para separar isso de uma depressão, porque depressão hoje é também uma palavra da moda, todo mundo é deprimido, todo mundo é ansioso, todo mundo é isso, de um fato normal da vida? Sim. Acho que o que você está dizendo, Leila, é assim, como diferenciar a tristeza de transtorno depressivo, Isso. né? Então, assim, a tristeza, ela é uma emoção humana que todos nós vamos vivenciar, né, em alguns momentos, especialmente diante de eventos normativos, como você mencionou, as perdas normais, né? O Freud coloca para nós até que a gente experiencia uma das primeiras perdas quando a gente tem a elaboração do luto do corpo infantil. Então a gente deixa de ser criança. E por mais que a criança às vezes queira crescer, adultos para poder ter autonomia, tomar decisões, né? Em contrapartida, poder, né, mandar no próprio nariz, né? Em contrapartida, ela perde também esse lugar de ser cuidada, né? Então, se nós formos pensar ao longo do nosso próprio crescimento, à medida que a gente ganha autonomia, a gente perde colo. Doutora, como eu estou me sentindo representada nessa nossa conversa. Gente, acho que eu sou a própria.
a que viveu todas as perdas normativas e assim, experienciou mesmo. Eu vou compartilhar... Você sentiu a tristeza. A tristeza, né? Eu vou compartilhar algo que eu nunca quase compartilhei com ninguém. Quando eu tive a minha primeira menstruação. Para mim foi frustrante. Eu chorei tanto. Eu entrava para o banheiro e eu chorava tanto, tanto. A única coisa que vinha na minha cabeça, eu não quero isso. Eu não quero deixar de ser criança. Então eu não queria deixar de ser criança. Eu não queria me tornar adolescente. Eu não queria tornar-me mulher. Eu não queria. Para mim aquilo era doloroso. Então a melhor coisa que se você me perguntar hoje, que essa semana mesmo eu ainda estava pensando nisso. Qual a melhor coisa que te aconteceu nessa nova fase da sua vida? Não menstruar mais. Não menstruar mais. Então, são duas coisas assim que marcou muito a minha infância. A vinda da menstruação e depois a chegada da juventude. Eu tive os meus compromissos, que eu tive que separar da minha mãe, que eu tinha medo, que eu te contei agora mesmo, eu tinha medo que eles fossem embora, que eles morressem cedo. Eu queria prolongar essa infância o mais rápido possível. Eu criava doenças, falava que a minha cabeça estava doendo, falava que eu tinha febre. A hora que eles saíam, eu corria com o meu colchão e ia pro quarto deles. Porque eu queria dormir lá para ver se eles iam dormir a noite inteira, não iam morrer durante a noite. Então, aquelas coisas assim, de sofrimento. Foi ótimo. Foi ótimo sua colocação, né? Quando você usa o termo sofrimento, porque ele acaba remetendo à ideia de transtorno. Então, aquilo que fica, que você percebe que o indivíduo está experienciando com sofrimento, é para ele, de alguma maneira, um transtorno. E aí é onde a gente, da saúde mental, vai começar a olhar para isso de, será que a Leila tem uma tristeza relacionada a isso? Ou se isso persistir em duração, né, em tempo e também em intensidade, esse sofrimento, se isso não configura um transtorno, uma patologia que a gente tem que intervir, né? Tanto a nível psicoterapêutico, quanto, quem sabe, até se afetar muito a funcionalidade da Leila, por exemplo, né? Vamos pensar nesse exemplo que você deu da adolescente ali que está sofrendo pela menstruação, né? Então, se isso aparece, esse medo, né, essa ansiedade de separação aparece de maneira muito significativa, a ponto dela não querer ir para a escola, dela ter prejuízos, né, acadêmicos por conta disso, dela não querer ter amigos, dela não ir visitar os avós e precisar sempre da presença dos pais, a vida da Leila está disfuncional. Então a gente faz a intervenção, né, para ver se ela vai apresentar algumas melhoras, mas se isso continuar aparecendo, né, com uma intensidade e uma duração que a prejudique muito, a gente vai ter que pensar em encaminhar para os nossos colegas de saúde mental médicos, né, os psiquiatras. Doutora, essas questões, elas são tão delicadas que às vezes nós pais, a gente não percebe. O que você aconselha para que a gente observe nos nossos filhos, crianças, né, pré-adolescentes e já jovens, quando há o sofrimento? Porque as nossas crianças hoje, elas são muito de quarto. Sim. São aqueles adolescentes que perdem muitas fases da vida. Só que todo mundo fala, isso é normal. Isso é normal. Todos eles são assim. Quando eu posso perceber que isso é um prejuízo ou já está se tornando um transtorno? Leila, eu acho fundamental, né? Acho que nós tivemos aquela série Adolescência aí para escancarar muito disso. Quando você estava falando, eu pensei, né, aqui, que nós somos a geração que, de certa maneira, o filho manda mensagem pedindo alguma coisa, mas não levanta até nós, né? Para poder dialogar, para a gente poder olhar nos olhos, né? Os pais conhecem os filhos, né, na convivência. Então a gente precisa criar espaços de convivência mesmo, de conseguir olhar para ele, que seja o momento da refeição, que seja momentos em que a gente está levando na escola, ou até o filho homem, em muitos momentos, ele vai compartilhar com você o fazer juntos. Então ele não vai sentar para ter uma conversa como eu e você. Ele às vezes vai jogar videogame com você, ele vai fazer alguma coisa junto com você e aí você vai conseguir conversar com ele e entender um pouquinho do universo dele, né? Então, assim, quando a gente tem esses espaços de diálogo, a gente consegue entender de meu filho, e aí, né? O que teve de melhor hoje na escola?
E o que está ruim, né? Observar sempre as notas, se tiver alterações, é aquele prejuízo de funcionalidade acadêmico que eu mencionei. Um adolescente que não tem amigos também é algo preocupante, né? Porque na adolescência, a tônica do momento é quem eu sou. E responder essa pergunta, quem eu sou. E esse quem vai responder não é a família, é o grupo social. Então é um momento que, inclusive, o adolescente se afasta da família e isso é vivenciado pelos pais, né, com muita dor, porque ele começa a questionar todos os valores que foram ensinados. Então ele se afasta um pouco da família e ele começa a querer aderir a valores do grupo para que o grupo diga quem ele é. O meu filho está vivendo, o que eu devo fazer? Por exemplo, às vezes eu olho e falo assim, eu tenho medo que o meu filho esteja junto com amigos que usam droga. Eu não tenho certeza que ele usa, mas ele está com alguém que eu tenho certeza que ele usa. Mas se eu chegar perto dele e for falar sobre isso, ele pode ficar contra mim e aproximar mais dessa criança. Porque a gente vê muitas mães questionando sobre isso. É um problema hoje. Sim. Isso a gente sabe que as escolas têm, é mais do que normal. Né? Ou a longo prazo, como você disse, da fertilidade, das relações que terminam e se reiniciam dentro de um mesmo casamento, dentro de uma mesma relação parental entre pais e filhos, né? A gente precisa entender que existem ciclos, né? A própria natureza tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de dar tempo, né? E aí, se nós queremos só emoções positivas, só produtividade, só super funcionalidade, talvez a gente não está elaborando o luto que é esse ser adulto, né? Na sua opinião de profissional, por exemplo, tem gente que sonha muito. Eu vou sonhar, vou fazer a minha faculdade. Conclui a faculdade, eu quero meu melhor emprego. Arruma o melhor emprego. Aí quando ele chega no melhor emprego, ele simplesmente estagna ou entra numa tristeza. Eu tenho que arrumar outra coisa. Aí sempre parece que tem a que a gente chama de buraco sem fundo. Uma ambição desmedida e que nada satisfaz. Isso é o que, doutora? É ansiedade, é não saber lidar com perdas e ganhos, né? Porque aí, no caso, todas as vezes que você ganha, você perde. Ser de mãe, neste momento, né? E aí, às vezes, é vivenciado com muito sofrimento por essa pessoa, quando ela percebe que essa realidade está muito diferente do que ela idealizou. E aí, isso é normativo, né? É diferente aquilo que a gente planejou daquilo que a realidade está entregando. Como eu lido com isso? Por quanto tempo eu vou vivenciar esse sofrimento? Eu me ajusto a isso, eu elaboro esse sofrimento de forma que eu possa construir o meu lugar, o meu papel, apesar disso, ou não? Ou eu fico estagnado nesse lugar de a vida falta, a vida falta, a vida falta, porque sim, ela falta. E como, né? Porque na psicologia a gente chama isso de síndrome da adolescência normal. Isso é um período que é vivenciado com muita dor pelos pais e o filho em si também está em crise normativa porque ele saiu dessa infância. Ele perdeu esse lugar, né, do corpo infantil e agora ele está em busca de autonomia e se testando em relação ao mundo. O mundo vai me aceitar? O mundo vai me rejeitar? O mundo me acha bacana? Eu vou fazer parte desse grupo ou não, né? Eu me sinto de alguma maneira rejeitado, deslocado. Por isso o bullying é tão perigoso nessa fase, porque o adolescente busca muito essa validação no grupo. E quais são os cuidados que nós, enquanto pais, precisamos ter? Porque temos que ter cuidado. Sim, eu creio que... Sem agredir. Exato, sem invadir. Sem invadir. Né? Eu acho que se a gente... Bom, Leila, ainda há pouco você estava mencionando a respeito da sua maternidade, né, de algumas questões relacionadas a isso. Eu também, gente, vou fazer um adendo aqui para vocês, que por mais que eu esteja dizendo de um lugar profissional, tem um ditado que diz que a melhor mãe é aquela que não tem filhos. É a mãe ideal, né? E aí eu estou nesse lugar de mãe ideal, né, porque eu não tenho filhos. Então, eu sei que a experiência de cada uma, né, de cada família é muito particular e a gente precisa mesmo, enquanto profissional de saúde mental, poder se debruçar isso e avaliar mesmo as miudezas desse cotidiano para ver se são possíveis ou não. Mas, Suzana, você é filha de uma mãe. Exatamente. Então tá tudo certo. E a maneira que eu olho muito, assim, Leila, a gente precisa preservar espaços de diálogo. Eu acho que essa é a nossa grande perda enquanto sociedade. A gente está convivendo com as pessoas
sem que de fato a gente dialogue ou se importe com elas. A gente não está interessado em saber o que elas pensam, e em muitos momentos elas também não estão dedicadas a se explicar para nós, a se apresentar para nós. Então, como você mencionou que sou filha de uma mãe, em casa nós sentasse na mesa para conversar, para almoçar, né? Se ali a gente ia brigar porque um queria ver televisão e o outro não queria, se ali ia fazer perguntas e a gente não ia responder, se ia comer a verdura, o legume ou não, né? Éramos nós ali em família e em interação. Então, se ela provocasse algum assunto e a gente evadisse, para ela já era um sinal de alguma coisa, né? Então, dia desse eu estava até comentando com o meu namorado. Certa vez, saindo da escola, eu tropecei e caí. Eu tenho uma cicatriz no joelho bem significativa. E aí eu ralei bastante. E o pessoal de fora da escola, era horário de saída, tinha muito aluno, eles gritaram, né, vaiaram, e eu fiquei com vergonha e corri, né? E aí fui embora, né? Meu meio de transporte era ônibus, né? E aí entrei no ônibus e aí sim eu senti escorrer algo quente e vi que tinha feito, né, um sangramento grande. Minha mãe trabalhava, cheguei em casa, tomei banho, vesti uma calça jeans e esperei ela chegar. Itumbiara, 40 graus, né? Quando ela chegou, por me conhecer, ela já olhou e falou, por que você tá de calça? E aí eu citei, falei, não mãe, é só porque eu tô com frio. Ela, não tá não, vai pôr um short que eu quero ver. Então, ela me conhecia, ela sabia dos meus hábitos, ela conseguia identificar o que o meu comportamento estava escondendo dela. Algo ali não caiu bem. E aí quando ela olhou, ela viu que a pele estava solta, né? E que eu precisaria ter avisado horas antes que eu tinha que ser levada ao hospital para fazer uma sutura. Então, isso para mim quando você fala para mim a respeito de tipo, Suzana, você teve uma mãe, né? Isso para mim é um exemplo do quanto ela era atenta. E mesmo assim, sobrecarregada, ela trabalhava fora, coisas, né? E mesmo assim ela estava atenta a cada um de nós. Ela sabia o que era normativo, que era normal do nosso comportamento, e ela também sabia o que destoava daquilo que a gente geralmente era, né? E aí, em alguns momentos, ela era bastante combativa para que a gente falasse, né? Então, creio que estando atento, né, aos filhos, à personalidade de cada um, criando espaços de diálogo e um interesse genuíno em conhecer esse outro, ao longo do crescimento o filho muda muito, né? Então, uma hora ele é criança, outra hora ele é adolescente. Às vezes é fácil a gente ir para um lugar de autoridade, de exigências, né? Então, se a gente quer verdadeiramente conhecer quem esse indivíduo está se formando, às vezes a gente vai ter mais chances ali de manter uma relação e um vínculo satisfatório. Doutora, se eu suspeito, mas não tenho coragem, né? Uhum. Às vezes a gente fala assim, tá longe de mim, mas não tá. Uhum. Você sabe, seu consultório Sim. deve ter, você deve atender muitas pessoas assim. Uhum. Então, qual é o meu primeiro passo enquanto família? Uhum. Leila, enquanto geração, eu percebo que nós temos também algumas diferenças até no que se é considerado droga, né? Nós somos a geração que na escola se falava sobre isso e um combate às drogas, né? Então, a gente tinha o Proerd, né? Frequentando as escolas para falar drogas não, né? Nos davam adesivos para que a gente militasse em favor, né? Da abolição do uso de drogas e, enfim... Atualmente a gente vê em alguns ambientes, inclusive, né? Que são socioeconomicamente muito favorecidos, que eles utilizam como se fosse remédio. E aí um remédio que é um sintoma do nosso tempo, né? Que é o remédio para aumentar a produtividade. Então é aquele remédio que eu não quero dormir, eu quero ir para a festa e conseguir amanhecer e ir para a feira depois para comer pastel, né? Que aqui na nossa cidade isso é bem característico. Adorei esse esclarecimento. Exato, né? E aí eu quero funcionalidade, eu quero produção, eu não quero dormir, eu quero estudar. Eu quero estudar a noite inteira, né? Eu quero, enfim, eu não quero lidar com, digamos assim, o ônus de estar vivo, que é precisar descansar, né? Enfim, a necessidade de sono e afins, né? Então, em muitos momentos, algumas medicações que foram prescritas, por exemplo, para adolescentes com prejuízos cognitivos ou de atenção, né? Nesse sentido, são utilizadas com um objetivo alternativo, que é para aumentar essa produtividade. E aí, nesse contexto, né, ela não há uma indicação clínica e ela vai ter um prejuízo, né, para essa pessoa. Se torna uma droga. Exatamente, né? E aí é o grande ponto, né? Porque
no nosso tempo, a droga era o quê? Aquelas que são criminalizadas, né? Maconha, cocaína e afins. Hoje a gente percebe o uso de alguns psicoestimulantes que, se você não tem indicação para eles e se eles estão servindo a sua produtividade, a gente tem que pensar nisso como um sintoma do nosso tempo mesmo, né? E aí, o que é um grande problema? Porque o rebote do uso dessas medicações, elas atingem o pico ali que você vai ter esse super ganho, né, em vigilância, em produtividade, mas posteriormente ela vai trazer sintoma depressivo, ela vai trazer tristeza. O que a gente percebe nos pacientes que fazem uso frequente... Tem a perda normativa. Isso, né? E o que a gente percebe nesses pacientes que fazem uso prolongado é que eles vão começar, para não viver a tristeza, eles vão emendar um no outro. Então é sempre sobre estar sob efeito da substância e de alguma maneira tendo essa super produtividade. E aí, será que não seria, então, sobre nós elaborarmos um luto de que, uma vez que somos humanos e não máquinas, nós precisamos descansar? A gente precisa, né? Descansar, dormir, beber água, ter relações saudáveis, né? A gente precisa entender que a nossa finitude... Busca perfeita para nós. Principalmente para o jovem de hoje. Leila, nós temos... Eu acho que essa resposta ela é muito ampla, mas o que me vem à cabeça aqui agora, que nós temos a partir de dados científicos mesmo, de pesquisas, né, como um apontamento, que seria a resposta disso que você está buscando, é que quem mais usa rede social, quem mais está, especialmente em Instagram e TikTok, né, quem passa mais tempo, especialmente os jovens, são aqueles que vão apresentar um maior risco de transtorno mental comum, ansiedade e depressão. Então, na telinha, a gente performa um personagem. Ali não cabe tristeza, ali não cabe necessidade de descanso. A gente não se filma dormindo, né? Alguns até se filmam chorando, mas dormindo não, né? Enfim, a telinha não cabe espaço para esses momentos, para as nossas baixas, né? Ela só mostra os momentos em que nós estamos no alto. E aí isso pode acabar vendendo para nós uma ideia de uma vida que não é orgânica, né? Viver não é isso. Viver é a gente ter espaço também para os lutos, para as perdas, para os momentos de tristeza em que nós não estamos bem, para os momentos em que nós estamos ansiosos, né? Porque algo nos preocupa muito, porque algo nos é muito valioso e a gente teme perder, né? Então, enfim, a vida contempla muitas coisas, né? E a rede social, em muitos momentos, ela não vai demonstrar isso. Ela vai só mostrar essa produtividade em que eu acordo, faço minha oração, medito, mergulho numa banheira com gelo, trabalho exaustivamente, depois treino, né? E por aí vai. Até que ponto a minha progressão... Deixa eu ver se eu consigo formular aquilo que está na minha cabeça, que eu acho muito interessante, aquilo que você esperava, ou o contrário. Então, como a gente define isso? Isso tem que ser tratado? Depende do nível de sofrimento que isso vai trazer para o indivíduo, né? Então, se traz um constante não lugar, né? Uma constante sensação de ainda falta alguma coisa, né? Porque isso que você está dizendo, Leila, é a gente em contato com o desejo, né? Então é saudável até que ao realizar uma coisa você possa ter novos planos, reformular, né, os seus projetos e continuar nessa busca. Eu gosto muito de uma frase do Eduardo Galeano que diz da utopia, né? Que ela está no horizonte, ela serve, né? Ele coloca assim: eu caminho 10 passos, ela se afasta 10 passos. E ele questiona, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então esse desejo, ele está lá nos colocando em movimento. Tudo aquilo que falta é aquilo que a gente está buscando ainda a realização. Mas do que eu entendi, né, do seu relato, do seu caso clínico, digamos assim, que você está trazendo para nós hipoteticamente, é de uma pessoa que nunca se sente satisfeita, né? Isso. E aí é uma sensação de vazio crônico. O vazio crônico ele pode estar presente em muitos transtornos, né? Mas eu acho que, sobretudo, a nível psicoterapêutico, a gente precisa olhar por que essa pessoa tem a necessidade tanto de fantasiar e idealizar o que ainda não chegou. Porque quando chega, como você bem pontuou, a realidade é muito diferente da idealização. Eu cito muito para os meus pacientes até que é assim, a idealização está aqui, o ideal está aqui e aqui está o real. Quer um exemplo, Leila?
pessoas que às vezes planejaram muito engravidar, né? E aí, no momento, fazem tratamentos e tudo mais. No momento em que aquela gestação chega, às vezes vem uma sensação de tipo, no nascimento da criança, né? Às vezes um desespero muito grande por esse luto normativo que nós mencionamos, da ideia que eu tinha, mas porque a realidade é muito diferente daquilo que foi idealizado. Então, como você mencionou, em alguns momentos, o meu peito, eu não amamentei como eu gostaria, o meu parto não foi como eu gostaria, a criança não dorme, ela chega com as demandas próprias, e aí ela acaba modificando a... Doutora Suzana, eu estava, mais no início, a gente estava conversando sobre experiências com luto e eu te relatei alguns casos meus, até depois eu falei, nossa, já estamos na terapia, né? No meu caso, e hoje talvez pode ser o caso de muita gente, né, que consegue lidar mais com o luto finalizado, que é aquele luto que eu perco meu pai, eu perco um irmão, que foram os que eu vivenciei, mas como eu acho que eu fiz o meu dever foi cumprido, eles foram embora e nós ficamos muito acertados. No meu consciente, eu fiz tudo o que eu podia, eu não devi nada, eu não fiquei com nenhuma mágoa e eles nem foram com nenhuma mágoa de mim, eu pude me despedir tranquilamente. Isso não me deixou tão incomodada e nem em sofrimento como esses lutos que eu vivenciei em vida, que são as fases, né? As experiências. Eu acho que o luto maior que eu vivi foi o luto de trabalho, de ter que abandonar um trabalho que há muito tempo eu tinha e eu amava. Então aquilo me doeu muito, eu fiquei doente. Então os lutos emocionais, para mim, eles são muito mais difíceis do que os lutos finalizados.